Olá a todos, meu nome é Gustavo Levi e hoje eu vou dar uma aula sobre equações de Maxwell. A motivação dessas equações é que todos os fenômenos eletromagnéticos que existem na vida humana, e que nós podemos observar são descritos e são descritos muito bem por essas equações. Então, por exemplo, a luz que nós acendemos em casa, ou a luz que sai do computador e vem até os nossos olhos, do nosso celular, colocar o dedo na tomada, por exemplo, e tomar um choque, ou o trovão que cai de uma tempestade, todos esses são fenômenos eletromagnéticos e todos esses são descritos de forma perfeitamente por essas equações. São 4 equações. Essas equações elas foram feitas no final do século XIX, tá? Pelo Maxwell. O Maxwell ele faz a quarta equação, mas ele junta outras 3 que já eram conhecidas, formando essas 4 equações. E essas 4 equações elas falam para a gente sobre as ondas eletromagnéticas. A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética, então a luz, por exemplo, que sai lá do Sol e ilumina nós aqui, ela é descrita muito bem por essas equações. Então, assim, de uma forma até um pouco sensacionalista, essas equações aqui são as equações que descrevem a luz. Tá? E depois de ter dado uma motivação, sobre essas equações, vamos falar um pouquinho sobre elas. Nós vamos precisar aqui de cálculo diferencial e integral para conseguir entender, para conseguir resolver problemas, que vão ser postos para a gente. Ali cálculo de vetores também, mas não é algo tão complicado. A primeira equação é a chamada equação de Gauss elétrica. E aqui, pessoal, tem vários nomes, tá? Existem equações de Gauss elétrica, equação de Gauss para o campo elétrico, equação de Gauss, ou lei de Gauss elétrica, mas todas elas acabam que relacionam alguma coisa dessa forma. Né? Essa equação de Gauss elétrica, ela vai ser o divergente do campo elétrico. Note, o campo elétrico aqui, o E, ele é um vetor, tá? E isso aqui vai ser igual a ρ sobre epsilon zero. A primeira coisa que eu gostaria de falar é, eu não estou no vácuo aqui. Depois, quando eu posso falar uma observação brevemente sobre isso, nós não estamos no vácuo, estamos num meio material. Isso quer dizer, eu estou, por exemplo, em casa, né? E não, por exemplo, no espaço. No espaço as coisas são um pouquinho diferentes, mas eu vou tocar nesse assunto depois. Aqui a equação de Gauss elétrica, né, ela é dessa forminha. E aqui eu gostaria de destacar algumas coisas. A primeira é o divergente. Né? O divergente ele é sempre da forma derivada em relação a x, mais a derivada em relação a y, mais a derivada em relação a z, daquele vetor, né? No caso do nosso campo elétrico E, tá? Note, esse aqui é o nosso campo elétrico. E aí, quem é esse ρ e quem é esse epsilon zero, né? Primeiro, ρ é essa letra aqui grega. Ele é a densidade de carga. Mas não de qualquer carga, de carga elétrica. O que isso está querendo dizer para a gente? É a quantidade de carga que a gente tem num volume. Por exemplo, ele diz para a gente a quantidade de carga elétrica que a gente tem, por exemplo, numa barra de ferro. Se você na escola ou em feiras de ciências, coisas do tipo, na faculdade, você pega uma barra, você atrita, põe no cabelo, né? Ali vai ter uma quantidade de carga elétrica, né? Por um volume, por uma barra. Põe no cabelo, o cabelo vai o quê? Espetar. O ρ mede isso. E a outra quantidade é o epsilon zero, que isso aqui é uma constante chamada de permissividade elétrica.
é uma constante fundamental da natureza, tem um valor próprio. Uh, e essas duas quantidades aqui são muito importantes. Essa equação é muito importante. Por quê? Porque ela diz pra gente que cargas elétricas têm monopolos. Monopolos elétricos. O que isso está querendo dizer? Eu vou pegar aqui uma carga positiva. E a gente tem uma carga positiva e a gente tem uma carga negativa. A carga positiva e a carga negativa vão se atrair. Vão se atrair através de quê? Esses campos aqui, que são campos elétricos, o campo elétrico positivo e o campo elétrico negativo, eles vão estar relacionados a uma coisa que a gente chama, essas linhas, está vendo? Uma linha de um... A linha sempre vai do positivo para o negativo, sempre. E essa linha é chamada de linha de campo, tá? Isso aqui está dizendo para a gente monopólios, porque a gente só tem um polo, a gente só tem um valor ali, uma razão, um positivo e um negativo já é suficiente para a gente ter esse sistema. Essa equação, além disso, ela é fundamental porque ela dá o fluxo. Ela dá o fluxo de campo elétrico numa superfície, o que a gente chama de superfície gaussiana, pelo nome do Gauss, né? Então, se a gente tem uma superfície fechada, essa equação diz o fluxo de campo elétrico, né? O fluxo nada mais é do que a quantidade de campo elétrico que entra naquela superfície. Então isso é importantíssimo para, por exemplo, cabos elétricos, para placas de circuito. Tem uma aplicação prática gigantesca. A segunda equação é a equação de Gauss magnética, tá? E essa equação de Gauss magnética vai ser parecida com a equação de cima de Gauss elétrica, né? Agora só que magnética está ligada ao campo magnético. E ela é da seguinte forma. Ela, novamente, é o divergente do campo magnético agora, né? E não do campo elétrico. Só que igual a zero. E não igual a alguma coisa. E aí você me pergunta, Gustavo, por que essa diferença? Essa diferença é fundamental. Ela é, assim, imprescindível. Porque a divergência do campo magnético ser igual a zero diz para a gente que a gente não tem mais monopolos. Então, essa figurazinha que eu mostrei aí, que é um monopolo monopolo elétrico, perdão, não existe no magnetismo. No magnetismo a gente tem sempre dipolos. A menor quantidade que o campo pode ter são sempre dois. Tá? E aí esse desenho ele muda. Porque agora a gente vai ter, por exemplo, vou pegar aqui o que seria o mais, agora vai ser uma bolinha, né, por exemplo. A gente vai ter uma bolinha e um triângulo e um xizinho, e eu já vou explicar o porquê. Agora, eles não vão partir mais de um indo para o outro. E sim, essas linhas de campo, eles vão ser em torno deles mesmos, ó. Sempre em torno deles mesmos. Essa é a característica do magnetismo diferente, da eletricidade, tá? Onde aqui eu vou colocar essas linhas de campo, ó, da seguinte forma. O azul, ele sempre vai nesse sentido, que é o sentido anti-horário, tá? E o vermelho sempre vai nesse sentido, perdão, aqui no sentido anti-horário, e o vermelho daqui para cá, e o vermelho vai no sentido horário, tá? E o que isso está querendo dizer? Que quando a gente está utilizando o eletromagnetismo, existe uma coisa chamada regra da mão direita, que é, basicamente, eu vou pegar minha mão direita e vou colocar no sentido do campo elétrico. E eu vou fechar minha mão. E onde o meu dedão apontar é onde o meu campo está entrando ou saindo. Então, por exemplo, no azul, olha só, eu estou indo para cá. Então, ó, eu vou fechar minha mão nesse sentido e o meu dedão vai estar apontando para dentro, para mim, no caso. Então, é como se o meu campo elétrico estivesse entrando no papel. Por sua vez, o vermelho, eu vou pegar minha mão direita e ela está indo para cá, ó. Então, ele agora não está mais entrando, né? Como ele está no sentido horário, ele está assim, ó. E aí ele vai estar saindo, tá? Ele vai estar saindo do papel ou da tela, o que seja,
Tá? Então, esse é o sentido do campo magnético. A terceira equação é a equação de Faraday-Lenz. E essa equação aqui, ela já muda um pouquinho. Primeiro que a gente tem agora uma outra quantidade fundamental lá do cálculo, que é o rotacional. Agora não é mais divergente, sim rotacional. Então agora é o produto vetorial das derivadas com o campo elétrico. E isso aqui vai ser igual a menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. O que essa equação está dizendo para a gente? Ela está falando que a partir do momento que nós variarmos o nosso campo magnético em relação ao tempo, nós produzimos campo elétrico. Então vamos sair um pouquinho do idioma physics, né? Vamos pro mundo real. Se eu tenho um campo magnético, se eu tenho uma quantidade ali, alguma coisa que está variando no tempo, se uma hora está 3, outra hora está 5, outra hora está 8, outra hora volta para 3 e assim vai, eu vou gerar um campo elétrico naquilo ali. Tá? Então é uma forma de se gerar campo elétrico. É através da variação do campo magnético em relação ao tempo. E por fim, vamos para a quarta e última equação, que é a equação de Ampère-Maxwell, né? O Maxwell tinha que dar um nome a alguma depois dessas, né? Depois dessas todas. A equação de Ampère-Maxwell, ela é a equação que relaciona o campo magnético, o rotacional do campo magnético, ele vai ser igual ao que a gente chama de μ0j mais a derivada do campo elétrico de μ0 ε0. Bom, vamos lá. Aqui agora, essa equação diz pra gente algumas coisinhas. Primeiro, quem é μ0, né? μ0, lembra, o ε0, aqui ó, é a permissividade elétrica. O μ0 vai ser a permeabilidade do vácuo, ou permeabilidade magnética, tanto faz. O J, aqui que é um vetor também, é a densidade de corrente. Tá? Então, essa equação diz pra gente que o campo magnético ele pode ser gerado de duas formas, na verdade de três. Ou você tendo uma densidade de corrente. O que é uma densidade de corrente? É você ter uma quantidade de corrente numa superfície. Você tem uma placa, uma chapa de ferro. Se aquela chapa de ferro tem corrente, então você tem uma densidade de corrente. E uma densidade de corrente gera campo magnético. Essa é a primeira forma. A segunda forma é você ter um campo magnético, um campo elétrico, e esse campo elétrico ele varia no tempo. Um pouco parecido com a equação de cima que a gente tinha comentado. Se essa equação varia com o tempo, então você gera um campo magnético também. Então, variar o campo magnético em relação ao tempo gera um campo elétrico. E variar o campo elétrico em relação ao tempo gera um campo magnético. E se você tiver um campo elétrico que varia no tempo e uma densidade de corrente, você também gera campo magnético. Tá? Todas essas equações são muito interessantes para a gente, são muito importantes, como eu comentei, né? Gostaria só de falar que no vácuo elas mudam um pouquinho. Eu vou apenas... basicamente, o que a gente tem aqui é esse termo não é mais igual a ρ sobre ε0, e sim igual a zero, tá? A gente também não tem uma densidade de corrente no vácuo. Então, por exemplo, esse termo aqui é zero e esse termo aqui é zero, tá? O resto das equações se mantém. E, bom, com isso, nós podemos produzir a luz a partir dessas quatro equações. Tá? É isso, eu espero que todos tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo.
e obrigado. Tchau, tchau.